Esse é um tema que a gente acompanha há muito tempo, desde do tempo em que havia um imenso imbróglio legal sobre titularidade dos serviços nas regiões metropolitanas, que era um empecilho para criar um marco legal, que finalmente veio em 2020 e que viabilizou a expansão do investimento privado no setor. Nós temos as metas para 2033 previstas na própria lei que criou o marco legal, e estamos numa fase importante do processo, né? Se eu puder me exprimir assim de maneira muito simplória, a etapa muito bem sucedida dos ativos de maior atratividade, ela foi cumprida, ela praticamente se esgotou, e agora, daqui para frente, a situação é mais complexa, e acho que é sobre isso que a gente poderia conversar aqui. Mas, sem me alongar, eu queria agradecer aos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Queria hoje, pelo fato de ser o tema do saneamento, destacar em particular o apoio que nós temos recebido da EGEA. O Rogério está aqui, queria agradecer à empresa e ao Rogério pessoalmente. E me diz a produção, que é meu dever de ofício também, mostrar o videozinho institucional da Fundação. Se é isso, podemos rodar. É um vídeo, é legal e é rápido, então tem duas vantagens aqui. Encarar desafios civilizatórios inéditos por meio do diálogo e da produção de conhecimento. Promover discussões de qualidade, abertas a diferentes perspectivas e pontos de vista. Ter capacidade de aperfeiçoar a democracia e superar a polarização destrutiva. Entender o papel do Brasil em um mundo de constantes transformações. Num dramático cenário de mudanças climáticas, ser parte da solução. Fazer bom uso da tecnologia para promover altos padrões de governança e um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Conhecer o passado, entender o presente e projetar o futuro. Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um legado em movimento. Muito bem, façamos assim. Luciana começa, depois Cristiane fala, eu vou fazer provocações aqui as duas em seguida, e como não somos tantos hoje, eu acho que a gente poderia fazer um microfone circular para que perguntas da plateia fossem trazidas à mesa. Eu só peço que sejam perguntas concisas, terminadas com ponto de interrogação. Então, dito isso, Luciana, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer enormemente à Fundação Fernando Henrique Cardoso, ao Sérgio Fausto, pela oportunidade de estar aqui. Queria saudar a Cristiane. Para mim é uma honra estar do lado dela, discutindo os temas do saneamento e ver uma mulher à frente de um setor tão estratégico para o país e que está passando por uma revolução. Então, no saneamento acontece uma revolução silenciosa, assim como acontece na infraestrutura nesse país. A gente tem desafios, como o Sérgio colocou. Não, eu não posso deixar aqui de interromper para corrigir um lapso aqui. Você é a primeira diretora mulher do setor de infraestrutura, logística e mudança climática, ou meio ambiente do BNDES, salvo engano da minha memória. Então, aqui também, o que nós temos aqui à mesa é muito representativo do que tem acontecido de bom na sociedade brasileira. A gente coloca muito acento no que tem acontecido de ruim, mas certamente aqui o saneamento e a representação feminina em 2 cargos de direção é uma coisa a ser destacada. Desculpa pela introdução. Obrigada, Sérgio, para a gente. E, assim, ontem saiu na Forbes uma reportagem que só 5,2% das empresas brasileiras têm mulheres como CEO. Então, assim, a representatividade ainda é muito baixa. Mas, assim, a Cristiane, ela é uma profunda conhecedora do setor e ela colabora muito com a gente lá no BNDES, a gente com a Bicom. Nós tínhamos um ótimo relacionamento já há bastante tempo com o Percy na Bicom. O Brasil criou um modelo. A gente entendeu que aqui
tanto a direita quanto a esquerda entenderam no Brasil que só o capital público não vai construir toda a infraestrutura que precisa ser construída no Brasil. A gente não tem espaço fiscal para isso. A nossa lei de concessões tem mais de 30 anos e a gente tem amadurecido marcos regulatórios no setor de saneamento, no setor de rodovia. Estamos, nesse momento, trabalhando no setor de rodovia, no setor de aeroportos. Então, acontece uma revolução silenciosa na infraestrutura nesse país. É uma agenda que eu vi aqui no vídeo de introdução, vai além das pautas ideológicas. Aqui tem um ponto de convergência. Todo mundo sabe que o setor privado tem que participar da infraestrutura. O BNDES, entre 23 e 26, deve ser investido mais de R$1 trilhão em infraestrutura no país. O BNDES vai aprovar 300 bilhões de financiamento de grandes projetos. Só que este financiamento é, em grande parte, para os players privados. E a gente eliminou o subsídio na taxa, a TLP não tem mais subsídio no BNDES, a gente financia com instrumentos de mercado de capitais, em saneamento especificamente, mais de 50% dos nossos projetos são na modalidade non-recourse. O BNDES, historicamente, pegava garantias, fianças bancárias, bancos privados corriam um risco comercial e o BNDES fazia o repasse do FUND com alfa redutor na TLP. Isso acabou no banco. O banco é um banco que tem 74 anos, tem um profundo conhecimento setorial dos vários setores de infraestrutura e tem total condições de estruturar project finance na modalidade no recourse, limited recourse, inovar nos instrumentos financeiros e, mais importante, como a gente financia com debêntures incentivada, a gente cofinancia com o mercado. Quem aqui trabalhou com o BNDES no passado, o Sérgio lembra, a gente tinha o FINEM, era o Facility Agreement, era o contrato de financiamento padrão do BNDES, e era um contrato tão rígido e inflexível que só o BNDES fazia. Então, tinha uma grande hidrelétrica, uma grande obra de infraestrutura, o BNDES financiava sozinho. Nesse momento, ele deslocava o mercado, por isso era super criticado. Quando a gente chegou, a partir de janeiro de 23, o subsídio na taxa já estava no processo de ser eliminado, ele elimina totalmente, a partir de janeiro de 2023, o subsídio é eliminado completamente. Aí, o mercadante falou, Luciana, não tem espaço fiscal para ter subsídio na taxa. Em saneamento vai ter que ser investido mais de 800 a 1 trilhão nesse país. Não pode ser só com recurso público. A gente precisa, como banco público, induzir esse financiamento de maneiras criativas. O que a gente vai fazer? Aí, o que a gente fez? O BNDES não tinha nem registro para ser coordenador líder de operações de mercado de capitais de renda fixa no Brasil. A gente pega todas essas licenças e o BNDES entra em mercado de capitais. E aí a gente começa a estruturar esses projetos na modalidade non-recourse, limited recourse. Depois, criamos alguns instrumentos de taxa flexível. Eu vou falar, talvez, lá para frente, um pouco nessas inovações. Mas o BNDES, assim como o marco permitiu que aconteça essa revolução silenciosa, sem um banco público que tem capital paciente, a gente não teria funding para financiar todos esses projetos de saneamento. E se a gente fosse pedir fiança bancária ou garantia corporativa, as empresas não iam ter balanço para isso. Então, o que foi feito muita coisa, e como o Sérgio falou, muita coisa tem que ser feita, porque agora a primeira onda foi quando a gente amadureceu os instrumentos de financiamento, o marco foi colocado em marcha e agora vem a segunda onda. E o BNDES aprendeu muito na estruturação financeira desses projetos. Eu trouxe uma apresentação com dados macros do setor para a gente
muita coisa aqui talvez as pessoas já conheçam, mas só para que todo mundo fique na mesma página e para que a gente continue com as discussões. Aqui está um panorama do saneamento. Aqui a gente tem cobertura de água, esgoto. Esgoto, quando tem cobertura de esgoto e quando tem tratamento de esgoto, por região. E o que a gente vê? Obviamente, a desigualdade regional do país, ela se traduz também para desigualdade nos índices de cobertura de água. Essa apresentação, Sérgio, pode ficar disponível para todo mundo. Se traduz também na desigualdade. A desigualdade regional, ela está materializada também no saneamento. Quando a gente olha, obviamente, o Norte e o Nordeste, principalmente o Norte, é onde existe o maior gap de cobertura de água, esgoto e de tratamento do esgotamento. Aí, um pouco do que eu falei aqui sobre a mudança pela qual o banco passou e como o investimento realizado cresceu. E ali, assim, como depois do marco, aquela curva lá em cima, azul clara, que está crescendo muito, ela vai crescer ainda mais. A gente colocou, esses dados são de 24, que foram, são dados oficiais, que foram publicados em 25, mas a previsão é que o investimento supere 40 bi entre 25 e 26. Isso é nossa previsão do BNDES, mas não tem dado oficial para isso. Mas, assim, a gente vê saltar a gente vê... Isso aqui é marco. Isso aqui é marco. Isso aqui é o amadurecimento do BNDES na estruturação financeira de Project Finance Non-Recourse e na utilização de mercado de capitais. Então, é muito importante... tem, assim, a partir de 2007, a Licupac tem algum aumento, mas é muito insuficiente para a universalização. E a gente realmente, nessa primeira onda, a gente conseguiu fazer saltar. São a preços de 2025, então não é nominal, Isso. Real. Isso é real. E, Sérgio, é que, assim, quando a gente olha 25 e 26, que a gente... Isso não é oficial, né? Mas está lá, hoje, 26,5, mas a gente já está estimando 40 bi. 40 bi por ano de investimento em saneamento é muita coisa, né? A gente salta de menos da metade disso. E aí, o que a gente faz? A gente tem um time que estrutura os projetos de concessão e PPP. Além do BNDES, o IFC, o BID também estruturam, mas o grande estruturador dos projetos de saneamento, que tem times no Pará, em Sergipe, em Pernambuco, hoje a gente presta serviços para os estados na estruturação de concessão para os estados, para os municípios. Na verdade, em todos os setores de infraestrutura, a gente presta serviço para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais na estruturação das concessões e PPPs, não só em saneamento, mas em mobilidade urbana. É uma área, assim, onde essa área de estruturação é tão importante para o país, porque, se os projetos são mal estruturados, eles não são bancados, eles não são bancáveis. E, como a gente é um banco, a gente estrutura o financiamento com os olhos do financiador. A gente sabe, se o projeto for estruturado dessa forma, ele é bancável, bancos vão apoiar, a gente vai estruturar a operação, vai levar para o mercado de capitais, e a operação vai ter sucesso ou a operação não vai ter sucesso. Então, é super importante essa área. Aí, a gente também provê financiamento e garantia, e a gente sempre discute, e como Policy Bank, a gente tem uma grande interação com os ministérios ligados à infraestrutura no diálogo para amadurecer.
marco legal, marco regulatório e matriz de risco. Aí, estes daqui, e eu vou deixar isso aqui, é leilão realizado. Este leilão, desses 20 leilões realizados, eles mobilizaram mais de 110 bilhões de investimento e beneficiaram 45 milhões de pessoas. Então, a gente contribuiu para cerca de 50% das metas de esgoto e 25% das metas de água. Aqui é o pipeline de projetos e o que isso vai destravar de investimento. E aqui eu queria chamar a atenção. A próxima... o marco legal do saneamento está amadurecido, a gente tem instrumentos de financiamento adequados. O próximo grande ciclo, Sérgio, é RSU, resíduos sólidos urbanos. O mercado de água e esgoto é muito grande para o setor privado, e aqui tem uma grande oportunidade também para o setor privado, com as novas tecnologias, com a possibilidade de estruturação de projetos de geração de energia. E a gente tem, eu indico ali, em Goiás e no Amapá, projetos de RSU em estruturação no banco. No Rio já tem investimento feito, né? Tem. A gente apoiou. O BNDES é o grande apoiador. A gente tem vários projetos de RSU já financiados, mas, assim, RSU é o grande gap que o país tem. Assim como a gente estava no século XIX em água e esgoto, a gente também está em RSU, e a gente tem um grande potencial, porque com a possibilidade de geração de energia. Aqui tem... nessa semana, quinta-feira, a gente vai inaugurar com a Solvi, lá em São Leopoldo, uma grande planta. Então, RSU tem um caminho enorme pela frente. Carteira de crédito do BNDES. A gente tem desembolsado 36 bi. A gente está em processo de aprovação de 42 bi. E isso vai mobilizar 78 bi de CAPEX e impactar 67 milhões de pessoas. Isso aqui é a adicionalidade do saneamento. Cada real que a gente investe beneficia muita gente. E esse pipeline robusto, ele é possível porque a gente tem capital paciente e a gente tem instrumentos distintos. Aí, esses instrumentos que eu falei, além da TLP, a gente financia com o nosso balanço, a gente não depende de Fundo Clima, FGTS e Ecoinvest, porque esses são instrumentos do governo. Por exemplo, o Ecoinvest é feito um leilão, todos os bancos têm acesso. O recurso do FGTS também é repassado por vários bancos, mas a gente usa o nosso balanço para combinar com esses fundings que têm algum subsídio. E aqui é bom ressaltar que o FGTS, o Ecoinvest e o Fundo Clima, eles são repassados pelo BNDES, mas também por outros bancos. E isso permite com que esses instrumentos que têm algum subsídio sejam usados da maneira mais eficiente possível. E tem várias soluções financeiras. Custo flexível foi um instrumento que a gente desenvolveu, e aí é porque a gente tem um desafio como país de criar as condições para que a taxa de juros baixe, e isso é o que vai impactar a segunda onda de investimento em infraestrutura. Quando as taxas de juros começaram a subir no país, a gente sentou e falou assim, o BNDES precisa criar instrumentos, porque assim, tem projeto aqui de 20 anos, de 30 anos. Nenhum investidor vai querer travar o custo de funding da dívida com a taxa de juros atual por 30 anos. E aí, a gente pode... por exemplo, um projeto vai ser financiado com uma emissão de uma debênture de 10 bi, por exemplo. O que a gente faz? Ao invés do cliente emitir aquela debênture de 10 bilhões com a taxa de juros atual
pôr o dinheiro no caixa e ficar com custo de carregamento negativo, ele emite a debênture, só que ela vai sendo integralizada de maneira faseada. A gente subscreve a debênture por 20 anos, mas gastou 1 bi no primeiro ano, desembolsa 1 bi. No segundo, e a gente consegue desembolsar com a taxa da data do desembolso ou com a taxa da data da subscrição, das duas a menor. Então, a gente já fez vários projetos assim, e se a taxa de juros cair, a gente vai conseguir repassar para o cliente aquele benefício da queda da taxa de juros. Isso é importante, porque o investidor de infraestrutura ele é um investidor de longo prazo. Ele até entende que seja conjuntural altas taxas de juros, mas elas têm que cair, a gente precisa criar condições para isso. E os próximos projetos, esses que estão em estruturação, eles são mais desafiadores do ponto de vista de retorno. E, num financiamento de um projeto, o grande componente... Quais são as duas grandes variáveis? O custo da obra, o CAPEX, e o custo de funding. Custo da dívida, né? Custo do equity, custo da dívida. E, principalmente, o custo da dívida, porque esses projetos podem ser alavancados 70%, 80%. Então, assim, como país... Entre 2015 e 2022, o investimento em infraestrutura caiu 20% no Brasil. Em 23, o país investia mais ou menos 170 bi por ano. Esse ano, a gente vai investir 300 bi. Então, a gente começou um superciclo de investimento em infraestrutura. Só que, se essa taxa de juros, se a gente não criar as condições para a taxa cair, a gente perde o embalo. E perder o embalo de infraestrutura é grave, porque daí, para pegar o embalo de novo, é montar esses times de estruturação, é ter os players organizados, porque custa muito estudar um projeto desse, né? Às vezes, uma obra de metrô, para fazer uma obra de metrô, dependendo de quanto vai ser, a empresa tem que investir 50, 60 milhões só para participar do leilão. E, nesse momento, o que é bom nesse país é que a gente tem escala para saneamento, tem escala para rodovia, tem escala para mobilidade urbana. A gente tem atraído players internacionais e locais. Então, a gente não pode perder esse embalo que a gente conseguiu ter. Aqui, grandes projetos que nós apoiamos. Projetos aprovados recentemente de RSU, que eu mencionei. O EcoInvest. O EcoInvest é um instrumento onde o governo leiloa o subsídio, ele faz um leilão do subsídio e todos os bancos competem, e quem alavanca mais aquele subsídio leva o dinheiro. Isso é super inteligente e eficiente, porque, em alguns setores, faz sim. Por exemplo, rodovia. Rodovia não tem subsídio, zero. Mas saneamento, ter algum subsídio para escalar mais rapidamente o investimento, dado aquele grau de adicionalidade, aquele impacto naquelas milhões de pessoas, faz algum sentido. E aí, se a gente encontra espaço fiscal e faz esse leilão, o BNDES não é o único repassador dos subsídios. A gente só consegue repassar subsídios se a gente vai repassar de maneira mais eficiente que o mercado. Aí, parceiros estratégicos, a Bicom, todo mundo aqui é muito estratégico para o BNDES, a BDIB, aí aquela atuação que eu já falei, e é isso, assim, só para a gente nivelar. Só isso tudo. Não, muito bom, muito bom. Luciana, 2 comentários antes de passar a bola para a Cristiane, né? A lei de concessão fez 30 anos, na verdade, né? Ela é de 95, e tem uma curiosidade histórica, a autoria dela é do senador Fernando Henrique Cardoso, né? E é aprovada em fevereiro, um mês depois, um pouco, né? E o que é interessante disso, estou falando isso para chamar a atenção para o presidente, que é essa construção institucional demorada no Brasil, né? Quer dizer, teria sido melhor se tivéssemos começado antes. Mas, de alguma maneira, se você puxar o fio que essa discussão começa ali no começo dos anos 90,
ela atravessa todo esse período. O marco legal, façamos o reconhecimento, foi aprovado no governo Bolsonaro, com a relatoria importante de Tasso Gereissati, né, senador do... Então, é um pouco essa história. O país se faz a várias mãos. Né? Eu lembro do senador Tasso Gereissati, na época, ele postou, não sei se foi um vídeo ou uma foto, de uma criança no meio de uma favela com esgoto a céu aberto e com o celular na mão. Lembra disso? Lembro. Mostrando como a gente estava no século XIX. Né? Eu lembro disso. É muito legal te ouvir. Cristiane, vamos lá? Vamos lá. Eu trouxe uma apresentação também. Se puderem botar, tá. Me empresta aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luciana. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos. Para mim é uma grande honra, um enorme prazer estar aqui novamente. Acho que as discussões aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso são extremamente profícuas, densas, então eu gosto muito de estar nesse ambiente mais intimista, né, onde a gente pode falar com mais liberdade. E, para mim, também é uma grande oportunidade estar novamente aqui ao lado da Luciana. Já ouvi, viu, o presidente do banco tecer muitos elogios de público, né, para essa grande mulher que está fazendo esse grande trabalho. Eu acho que essa apresentação que você trouxe, Luciana, ela mostra muito o papel do BNDES, que tem vários chapéus, né? Isso é muito importante. O BNDES tem atuado muito como estruturador, acho que tem uma curva de aprendizado muito grande, foi adaptando as modelagens, isso é muito importante, né? Amadurecendo a matriz de riscos, incorporando mudanças climáticas, todas essas mudanças que são inevitáveis. Então, é natural, como você falou, todo o setor ele passa por um processo natural de amadurecimento. Todo o tema, como você acabou de citar, a lei de concessões, as modelagens também, naturalmente, a gente começou de uma forma e hoje a gente já vê umas modelagens mais robustas, mais complexas, mais amadurecidas. Então, faz parte mesmo do processo. E o banco também, além de estruturador, figurando aí como um dos grandes financiadores e dando esse suporte que o setor precisa. E eu acho que, finalmente, nós estamos vivendo um momento que eu gosto de chamar de década da universalização, um momento em que, finalmente, o saneamento ele entrou na agenda política do país, né? Era um setor que tinha sido esquecido, o setor que não estava universalizado, mas que, ali no momento da pandemia, conseguiu chamar a atenção, conseguiu ter um marco aprovado. Eu acredito piamente assim, que, se não fosse na pandemia, a gente não teria conseguido aprovar esse marco, porque ali ficou muito evidente, né, a questão da veiculação de doenças de forma hídrica. Então, ficou muito latente a realidade dos brasileiros que não tinham água corrente ali para lavar a mão, para se proteger daquela pandemia. Então, tudo é uma janela de oportunidade. O Brasil aproveitou essa janela de oportunidade de colocar o saneamento na pauta. Nosso desafio aqui, como ABICOM, é manter esse setor na pauta. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho assim, de como a ABICOM, que hoje é a associação que reúne as empresas de saneamento, ela está vendo o setor, está vendo o amadurecimento do setor, o que a gente já evoluiu desde a aprovação do marco e o que tem para frente. Né? Queria mostrar um pouco para vocês a nossa visão de o que a gente espera para esse próximo ciclo, quais são os desafios que subsistem e aqueles novos desafios, porque o problema existe, né, gente? Vai mudando o endereço. A gente resolve vem mais 10, mas faz parte, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação bem sucinta. Tá aqui, né? Por isso que a gente está aqui, exatamente. Vamos aqui. Então, aqui eu já falei um pouco de quem somos, o que é a ABICOM.
Então, na nossa visão da ABICOM, o que o marco legal ele trouxe principalmente? Ele, além de trazer ali definições muito importantes de novas competências, eu acho que ele traz ele viabiliza ali uma consolidação de um modelo de governança muito importante para o setor. Porque o saneamento, a gente sabe que houve reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma titularidade municipal. A gente sabe o papel das agências reguladoras, fazendo ali o trabalho de regulação na ponta, de fiscalização, mas o saneamento ele não pode deixar de ter essa visão macro de país, de todo, né? A gente tem que ter uma política nacional sobre o saneamento. Então, ele traz ele deixa mais latente esse modelo de governança. O que eu quero dizer com isso? Que não tem como trabalhar com saneamento se a gente não trabalhar com um modelo de federalismo cooperativo. Né? A gente tem que ter a União, tendo aquele olhar macro, temos que ter os estados, que têm um papel importantíssimo, principalmente o governador tem um papel tão importante ali de promover a regionalização, de sair da sua cadeira, de conversar com os prefeitos, de fazer um trabalho de convencimento para poder fazer com que os municípios se aglutinem. A gente está muito convencido de que o modelo de prestação regionalizado é o melhor modelo, porque a gente ganha a escala, né? E a gente insiste nesse modelo, né, Luciana? Tem gente que fala assim, vamos fazer uma política pública para agora liberar os municípios que restaram. Não, estamos lá insistindo porque a gente sabe que é o modelo que funciona, que é o modelo ideal. É claro, sem prejuízo da gente ter alguns municípios isolados que acabam fazendo uma opção diferenciada, mas a gente está muito convencido que, em termos de política nacional, a necessidade dessa prestação regionalizada. Então, acho que o marco trouxe muito esse pano de fundo dessa ideia de governança, do federalismo cooperativo, dessa necessidade que a gente tem de trabalhar com os entes federativos. E não é fácil, né, gente, trabalhar União, estados e municípios. Por isso que eu digo que é um setor super diferente. Então, quando a gente vai conversar com o setor elétrico, com o setor de transporte, você fala assim, não, gente, mas aqui no saneamento tem um problema um pouquinho maior, né? E, principalmente, porque a gente vai falar da regulação. E a gente tem um papel de uma agência nacional de águas e saneamento básico fazendo as normas de referência, mas subsiste todas as agências infranacionais fazendo a regulação na ponta, o que é um desafio enorme, porque a gente tem agências de qualidades completamente diferentes, a gente ainda não tem uma uniformidade de regras, mas a gente está caminhando para isso. Então, o marco trouxe essa possibilidade. É muito difícil. Isso é difícil no saneamento. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Então, quando eu falo isso para meus colegas, né, os presidentes de associações dos outros setores, não, aqui o buraco é mais embaixo, gente. Aqui nós temos que lidar com 100 agências infranacionais, cada um produzindo uma norma diferente. Mas a coisa tem avançado, então não vou... 100 é modo de dizer ou são 100 agências É porque, assim, subnacionais? tem gente que... Depende de se o dado é da ANA ou do Sinisa, mas, em média, eu vou dizer que são umas 100. Não é brincadeira, né? Então, são 100 agências infranacionais que a gente tem que lidar. E essas agências, olhando ali para a ANA, tentando cumprir as normas de referência, tentando avançar no modelo regulatório. Mas o marco trouxe o quê? Nós temos 6 anos de marco legal. Ele trouxe muitos avanços. Avanços esses que estão refletidos aonde? No investimento. Se não tivesse melhorado o ambiente de negócio, se a gente não tivesse hoje uma realidade com mais segurança jurídica, mais transparência, mais previsibilidade, mais sabendo quem faz o quê, como é que é essa distribuição de competências, o investimento não teria vindo. E aí, Luciana trouxe também esses dados de investimento, e a gente pode verificar aqui que nós temos 3 anos consecutivos de recordes de investimento no saneamento. Aí o pessoal pergunta assim, é suficiente para fazer frente à universalização? Nós precisamos de 900 bi para universalizar o saneamento. Nós temos uma média aí de 30 no último ano, bilhões de reais, com uma projeção de 40, como a Luciana trouxe aqui um dado hoje. É suficiente? É muito melhor do que de onde a gente saiu. É infinitamente melhor. É aquele gráfico. É o gráfico. Nossa. Então, como é que a gente não vai considerar que é um avanço significativo? Então, eu poderia dizer que o marco legal, ele colou. Ele pegou, ele avançou. A lei que pega. É a lei que pega, porque no Brasil a gente tem isso ainda, né? A lei que pega e a lei que não pega. O marco pegou. E sabe o que eu gosto mais de falar sobre tudo, Luciana? O grande avanço do marco, eu acho, e é uma apresentação que a gente traz muito, a gente faz muito, principalmente ali
no PPI, que foi a primeira vez que a gente fez essa apresentação, é a questão da contratualização de metas. O Marco trouxe, nós temos a obrigação de fazer 99% de água e 90% de esgotamento sanitário. Bom, até então, isso é uma regra... uma regra utópica, está lá na lei, mas não, ela não é utópica. Primeiro, que é o único setor que tem uma meta legal. E segundo, que essa meta ela foi traduzida para todos os contratos. Então, ela não está só na lei, ela está lá em todos os contratos, de todos os leilões que foram feitos. Então, é uma regra contratual. Então, nós temos um avanço assim, significativo dessa contratualização. Então, nós temos também alguns dados que mostram que aproximadamente 1.000 e pouco ali, municípios ainda não têm as metas contratualizadas no quesito abastecimento de água, e temos mais ou menos uns 1.400 municípios que não têm as metas contratualizadas no componente de esgotamento sanitário. O resto, nós temos as metas contratualizadas. Ou porque o município está universalizado, ou porque o município é atendido por uma companhia estadual que conseguiu comprovar a capacidade econômico-financeira, conseguiu comprovar que tem capacidade de fazer o investimento, ou porque foi feito ali uma abertura ao mercado, um leilão, onde o melhor acabou conseguindo pegar aquele ativo. Então, essa é uma realidade que já mudou o setor. Hoje, a gente tem uma nova configuração do setor, porque nós temos metas contratualizadas. E aí, quando eu recebi aqui o painel, Sérgio, veio uma pergunta capciosa. Eu fico fugindo dessa pergunta, mas hoje eu vou enfrentar ela aqui, tá? Que é o seguinte, o pessoal pergunta, e aí, Cristiane, o que a Bicom acha dessa meta? Nós vamos alcançar a universalização em 2033? Ou não vamos alcançar? A gente gosta de... Eu não gosto muito de responder essa pergunta, porque eu não acho que é a pergunta mais importante. Como eu disse, nós temos muitos avanços. A gente está há 7 anos de alcançar ali o tempo de 2033, e acredito que até 2033 nós vamos chegar numa realidade completamente diferente daquela que a gente saiu em 2020. E acho que esse é o grande avanço que nós vamos ter. E agora, vai ser suficiente chegar até 2033? Vai estar tudo universalizado? E a resposta está exatamente no que eu acabei de falar. A resposta está, nós temos a grande parte dos municípios com o contrato na mesa. Então, nós temos que cumprir esses contratos. Já está dado. Os contratos trazem essa obrigação. Então, isso já dá ensejo para a nova fase que nós vamos entrar, Luciano. Nós vamos entrar agora na fase seguinte. Vamos acompanhar esses contratos? Vamos cumprir esses contratos? Então, a gente vai chegar aqui num novo ciclo, onde a gente vai acompanhar a execução desses contratos e, mais do que nunca, a gente já viveu um momento de trabalharmos para o avanço da regulação do ambiente de negócio, do ambiente regulatório, porque a gente vai precisar que o ambiente seja propício para que esses contratos sejam cumpridos. Ou ajustados. E aí você está falando numa coisa muito importante, que nós estamos falando aqui do reequilíbrio econômico-financeiro. O reequilíbrio econômico-financeiro ele é natural dos contratos de longa duração. Não dá para a gente botar tudo dentro de um contrato. Nem pode, porque senão engessa o contrato. Tem coisas que são realmente imprevisíveis, novas tecnologias que nós temos que incorporar aos contratos, as mudanças climáticas. A gente imaginou que poderia acontecer uma pandemia ou algo que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Esses eventos extraordinários que passam a ser praticamente ordinários, tamanha a frequência com que acontecem, né? Então, a gente tem que lidar com todas essas mudanças, e, às vezes, o contrato não dá conta de prever tudo isso. Então, é natural esses processos de reequilíbrios. Nós temos que naturalizar os reequilíbrios, porque eles fazem parte de contratos de longa duração. Mas isso não quer dizer que a gente pode fazer o reequilíbrio de qualquer forma. A gente tem que fazer o reequilíbrio com consistência, com tempestividade, com seriedade. E aí nós vamos voltar para a questão das agências reguladoras. As agências reguladoras têm que ter a capacidade de fazer esses reequilíbrios que são naturais do setor de infraestrutura. E aqui eu vou abrir até um parênteses para fazer uma colocação que nós estamos vivendo hoje. O setor, o desafio de incorporar a reforma tributária. A reforma tributária acabou trazendo uma consequência para o setor de saneamento, que não era contribuinte de ICMS e ISS, passa a ser agora contribuinte. Então, a gente tem uma carga tributária muito majorada. Se antes a gente tinha uma carga tributária ali de aproximadamente 10%, correspondente mais ou menos a PIS e COFINS, hoje a nossa carga tributária vai para 27,5%. Então, atualmente, né? Não é no atual.
Não é numa pancada só, né? O IBS só começa em 2029, a gente já tem a substituição do PIS/COFINS pelo CBS a partir do ano que vem, mas vai aumentando essa curva crescente até a gente chegar lá no IVA completo. Mas isso, segundo o estudo que a gente fez da Bicom, que é uma média, tem um impacto na tarifa de 18%. Como nós estamos falando de um setor regulado, quem é que vai pagar essa nova tributação? O usuário final. Então, é um impacto muito considerável para o setor. Mas, além dele ser um impacto ali na conta de água, no final do dia, para o usuário, Felipe fala para mim, não é consumidor, é o usuário. Tenho que me penitenciar aqui. Além disso, nós temos esses processos burocráticos de como que nós vamos fazer esses reequilíbrios de 4.000 contratos. Então, além dos reequilíbrios naturais, nós temos que reequilibrar em razão da reforma tributária. Então, nós estamos vivendo isso, abrimos aqui a Bicom um grupo de trabalho junto com a ANA, junto com outras associações, e estamos partindo para essa parte mesmo de trabalhar a implementação da reforma tributária, que é um processo por si só muito complexo e burocrático, mas a gente vai dar conta. Então, a reforma tributária é só para dar um exemplo assim, de como pode acontecer um fator externo que realmente acaba afetando muito os nossos contratos e como a gente tem que ter consistência, como a gente tem que ter maturidade para saber lidar com esse tipo de desafio, com esse tipo de mudança. E o setor vem amadurecendo nisso. Tem projetos no Congresso para, se aprovados, digamos, alongar a consecução das metas, né? Não tem já isto no Congresso? Tem projeto. Intuo que não pareça ser, na opinião de vocês, o melhor caminho. O melhor caminho é, digamos, não alterar a norma legal superior, mas, em determinado momento, ajustar, reequilibrar esses contratos na hipótese de não consecução das metas, é isso? Tem projeto, sim, sendo discutido a respeito da extensão desse prazo de 2033. Como eu te disse, Sérgio, eu não acredito que seja a principal discussão, mas a gente também tem que participar da discussão. Se o Congresso Nacional acha que é uma discussão importante, a gente está lá para discutir. Mas é importante a gente lembrar que a própria lei ela já traz um ensejo ali de um prazo a mais até 2040. Então, vamos pegar ali o leilão do Pará, já está com previsão de universalização até 2040, ou seja, já é um tempo mais 7 anos, é bem razoável. Tem uma válvula de escape, que a própria lei já traz. Então, a gente... Eu não sei, sabe, se a gente tem que, neste momento, falar no aprimoramento da lei. Até porque, quando a gente abre uma discussão para modificar uma lei, né, a gente sabe que ali vai caber tudo. E podem muitas premissas ali acabarem fugindo do nosso controle. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar tão recentemente em mudar um marco legal. Apesar de ter algumas considerações, inclusive, ali sobre os requisitos para financiamento, alguns aprimoramentos que eu acho que já seriam cabíveis. Mas vale a pena o risco da gente perder os ganhos que a gente já teve com essa mudança que pode acontecer, né? Então, é uma equação que eu tento ponderar quando a gente fala em alterar esse prazo. Vamos um pouquinho mais para frente, tem uns anos aqui para a gente alcançar ainda, já temos quase tudo contratualizado. O nosso trabalho é muito de dar transparência, de mostrar, com esse trabalho que a gente fez a contratualização, para mostrar o seguinte: olha os municípios perdidos ou abandonados ou aqueles que não aderiram ao Marco Legal de Saneamento. Acho que a melhor classificação para esses municípios os municípios não aderiram ao Marco Legal de Saneamento. Vamos trazer transparência porque a gente expõe. Então, está na hora de fazer alguma coisa com esses que ficaram para trás. Mas a gente ainda tem 7 anos para fazer alguma coisa, ou mais, né? Ou 14, se a gente considerar o prazo de 2040. Então, temos muito o que trabalhar. Assim, material para trabalhar a gente tem muito. Então, eu queria também ressaltar aqui para vocês, corroborando um pouco com a fala da Luciana, de que nem o setor público sozinho vai conseguir, nem o setor privado. E o próprio setor já está configurado dessa maneira, público e privado. Hoje, a participação privada no setor, a gente alcançou ali 50% presença em 48, pouco por cento dos municípios, ou seja, quase 50% dos municípios conta com a presença do setor privado. Isso superou todas as expectativas que a gente tinha.
Aí o pessoal pergunta assim, Cristiane, qual é a nova meta? Não sei, porque superou muito. Então, a gente está com quase 50% do setor nas mãos ali do setor privado. É importantíssimo, porque o setor privado que traz o dinheiro que a gente precisa para alcançar a universalização. Então, a gente está mais ou menos 50% ali no público, 50% no privado. E vamos para frente, porque eu acho que a gente vai fazer diferença com a união do público e do privado. E é por isso também que nós lançamos ontem nosso livro anual, que chama Panorama. Ele se chamava Panorama da Participação Privada. E a gente fez questão de mudar o nome dessa edição, falando que é Panorama da Universalização, porque não faz mais sentido a gente ficar ressaltando, é o setor privado, é o setor público. Não, são os dois. Então, vamos começar mudando o próprio nome do nosso livro, do nosso produto, é o Panorama da Universalização. E a própria Abicom também hoje reúne não só empresas privadas, mas o seu estatuto também está aberto para receber companhias públicas, porque a gente acha que essa dicotomia realmente não faz mais sentido para o estágio de amadurecimento que o setor está. E esse panorama, só para a gente, para eu poder concluir aqui, mas trazer alguns dados interessantes de avanço. Então, estou trazendo aqui nessa tela ganhos de cobertura significativos também. Então, de 2019 para 2025, a gente tem um aumento ali de 14% de municípios atendidos após o novo marco. Então, um número bastante considerável no elemento abastecimento de água. E no esgotamento sanitário, nós temos um aumento de 20% de domicílios atendidos após o novo marco, ou seja, mais de 9,3 milhões de domicílios passaram a ser conectados. Então, como a gente fala de Brasil tudo é muito superlativo, os números são muito superlativos, mas isso é um número muito considerável. E a gente lembrando que saneamento, né, a gente está falando de qualidade de vida, de saúde, e, no final das contas, ele falando da dignidade da pessoa humana, que é um serviço que é essencial, que nem a gente estava falando aqui, a pessoa tem celular, mas não tem ainda o serviço de saneamento. É inadmissível. Deixa eu ver se... Essa foto ela é muito emblemática. Então, a gente tem que caminhar para um serviço que é essencial. A gente não pode mais deixar agora perder o bonde, a gente tem que ir com toda a força para poder avançar. Então, temos incrementos bastante significativos. Espera aí, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Aqui, mostrando a contratualização de metas que impulsiona os investimentos. Então, aqueles números que eu já falei, são os municípios aqui que estão com as metas contratualizadas em água e esgoto. Então, mais 71% investimento em água acima da tendência pré-2020 dos municípios com metas contratualizadas. Então, mostra também que os investimentos são maiores quando a gente tem as metas contratualizadas naturalmente. E, por fim, aqui, os pontos de atenção, já numa conclusão, porque, como eu disse, os desafios continuam. Ampliar a contratualização de metas para esses municípios que ainda não se movimentaram. Perseguir o prazo da universalização, vamos trabalhar com 2033 e 2040. Implantação da reforma tributária. Modelagens que atraiam competitividade. Eu acho que a gente entra aqui agora num momento de leilões mais desafiadores. Nós estamos falando do Norte, do Nordeste, né? Por sua natureza, é mais difícil fazer a prestação regionalizada. É uma população que tem menor capacidade de pagamento, tem menos disponibilidade do serviço, então, naturalmente, também são leilões mais complexos. E trabalhar sempre, que eu acho que é o item que nós vamos conviver aqui pelos próximos anos, é a estabilidade regulatória e segurança jurídica, que é isso que vai propiciar os contratos serem cumpridos em última instância. E eu fico aberto aqui, gente, para a gente fazer uma troca, mas eu acho que, não sei se eu falei muito rápido, mas é um pouco desse mapa mental de como a gente enxerga o setor hoje. Muito bom. Deixa eu fazer aqui duas provocações, né? A mesma para vocês, e depois a gente abre. Eu vou pedir que me ajudem aqui para notar. Estela já pediu para falar. Ali. Tá bom, então vamos. Começa aqui, ó, Estela, aqui, a primeira, depois o Marco, depois aqui. Depois a gente faz uma primeira rodada e depois a gente continua. Mas antes, deixa eu... Tem também aqui na ponta, eu vou precisar de alguém que me ajude aqui Você ajuda, Benê, a anotar e a instruir? A provocação, basicamente, é a seguinte, quer dizer, olhando quais são os obstáculos que precisam ser superados daqui para frente. Vocês já tocaram em vários deles, você listou ao final aqui.
Mas eu queria que vocês voltassem ao tema. Primeiro, o tema macro, ao qual a Luciana fez referência, quer dizer, juro real alto me parece ser o maior impeditivo para viabilizar custos de capital compatíveis com a taxa de retorno esperada desses investimentos mais complexos que precisam ser feitos aí para frente. Mais complexos porque, digamos, a atratividade, em tese, é menor, e é menor. Você vai começar a chegar em municípios em que a capacidade do usuário de pagar a tarifa é menor. Se tem aumento de carga tributária sobre o setor. Então, o jogo, de fato, complica. Com um juro real desse tamanho, é uma espécie de non-starter, não tem jogo. Acho difícil, não sei qual é a opinião de vocês. Depois, para lidar com esses temas, digamos, dos municípios com menor capacidade de pagamento, você vai precisar de processos inteligentes de regionalização. Aí eu queria ouvir de vocês qual é a importância da liderança dos governadores porque esse é um processo de convencimento técnico, mas também político. Se você não tiver governadores comprados com essa tese, é difícil de fazer o processo avançar. Queria saber de vocês, assim, os governadores atuais, em geral, qual é o que o olfato político de vocês diz com relação digamos, a ser essa uma agenda que é uma agenda vencedora para atuais governadores que vão buscar a reeleição ou eventuais outros candidatos, né? Depois, companhias estaduais, né? Quem é que provou capacidade de financiamento? Quem é que empresas públicas que ainda podem, ainda que não venham a ser privatizadas, continuando sendo estatal, dar uma contribuição importante no investimento, né? E por fim, o tema quão importante é a questão de risco, né? E aí eu queria entender, incerteza climática, de que maneira isso afeta o setor, em particular o investimento e o financiamento do investimento no setor. Então, eu jogo essas questões aqui para vocês e depois a gente abre para a plateia. Podemos seguir pela ordem, começa a Luciana, depois a Cristiane, e a gente abre. Obrigada, Sérgio. Eu concordo com você. Juro real alto bate na tarifa. Bate na tarifa porque a tarifa ela é derivada do CAPEX e do custo de capital. O CAPEX é financiado com equity e com dívida. Dívida que custa mais tem um impacto enorme na tarifa. Num setor, num momento em que a gente... Assim, água e esgoto é para todo mundo, é para o rico e é para o pobre. E aí, a tarifa mais alta para o pobre significa que tem casos, por exemplo, em que constrói-se a rede de esgotamento sanitário e a pessoa não quer ligar a casa dela, porque ela não quer pagar tarifa. Tem rico que prefere furar poço também, né? Não é só pobre, né? Então... o pobre por falta de capacidade, o rico por malandragem. E tem isso, e tem o rico por malandragem. Então, assim, o Brasil precisa criar as condições para reduzir a taxa de juros. E eu acredito que o governo vá trabalhar nesse sentido. Então, esse é um caminho. A tarifa social ela é um instrumento importante porque existe aí o subsídio cruzado do rico para o pobre. Então tem tarifa social. A gente estruturou o Rio de Janeiro assim. Então existe tarifa social e a tarifa social continua sendo um instrumento importante. E eu não sou a pessoa... E aí vocês fazem modelagem por modelagem, quer dizer, Sim. área por área, porque evidente cada... Tá. Tipo, o Leblon financia um lugar pobre do Rio de Janeiro. Tem.
tem Então, tarifa social é... João, você está financiando a expansão. Não, você está financiando. Pode botar aí, já garantiu um pezinho no céu, você colocou, agora precisa colocar um outro. Outra coisa, eu acho, meu feeling, eu queria até ouvir o da Cristiane, queria ouvir até o teu, mas eu acho que o Brasil entendeu que infraestrutura é importante, que água e esgoto é importante. Entendo que o eleitor que não tinha água encanada, não tinha esgoto e recebeu isso, eu acho que ele valoriza. Eu acho que isso tem, sim, um valor político para os governadores. Tanto que os governadores procuram o BNDES, querem a nossa ajuda para estruturar as PPPs, as concessões. Então, meu feeling e a minha experiência no BNDES é que, sim, tem um prêmio político na universalização, e os governadores perceberam. Então, isso é alguma... Sobre as SESBs, tem boas SESBs. Tem boas Companhias estaduais de saneamento básico. Companhias estaduais de saneamento básico. Tem boas SESBs. E aí eu concordo com a Cristiane. Aqui, a gente está falando de que a universalização ela vai ser possível com a parceria entre o público e o privado de todas as formas, porque assim, sem o BNDES a gente não teria chegado em 40 bi. Sem mercado de capitais, a gente não teria chegado em 40 bi de investimento por ano. Sem o BNDES estruturar projeto, a gente não teria chegado em 40 bi. Sem o pouco de subsídio que a gente tem do FGTS e do Ecoinvest para o setor, a gente não teria fechado. Sem o funding, que tem custo de mercado do nosso balanço e de mercado de capitais. Então, aqui, o saneamento é uma cesta, é um lugar onde tudo se combina para que a gente tenha chegado até aqui. Risco... incerteza climática. Aí é um grande problema, crise hídrica, porque, assim, se vem uma crise hídrica, claro que o contrato vai ser impactado e pode ter uma necessidade de reequilíbrio. E o Brasil, a gente... Aí eu vou trazer um pouco o exemplo de rodovia. O país, a gente tinha... o ministro Renan fez recorde de leilões de rodovias. A gente fez uma revolução nas rodovias nesse país, e aí a gente pode falar um pouco um dia sobre elas. Mas, assim, por que isso foi possível? Por que foi possível destravar tanto investimento em rodovia? Quem anda na Dutra, agora quem vai andar na Regis, na Fernão Dias, tudo isso vai entrar em obra. As rodovias são grandes canteiros de obras nesse país. O ministro Renan, junto com o TCU, junto com a NTT, junto com o BNDES e a gente apoiando o Ministério dos Transportes, existiam várias rodovias no país que elas estavam com uma capacidade de subinvestimento. Eram umas rodovias lotadas de carro, com pedágio baixíssimo, que não viabilizava não viabilizava investimento. Então, rodovias estratégicas com alto fluxo, sem possibilidade de destravar investimento, porque o pedágio era R$ 2,00, R$ 3,00, enquanto a média nacional é 15. E o que o ministro Renan fez? Ele percebeu que, ao invés de relicitar, porque quando a gente relicita, a relicitação ela traz um risco de contestação do concessionário incumbente grande, tem um risco legal. Então, relicitar era quase impossível. O ministro Renan falou, bom, eu não vou tentar relicitar, eu vou criar uma Câmara de Conciliação, junto com o TCU, que
essa Câmara de Conciliação, no âmbito da TSEX Consenso, senta o concessionário incumbente, o TCU, o Ministério dos Transportes, a agência reguladora, reequilibravam o projeto, e, muitas vezes, a gente olhava aquele modelo de reequilíbrio, olhava a estrutura de capital, a tarifa, o CAPEX, o prazo, todos os parâmetros que iriam ser renegociados nessa grande mesa de conciliação. Depois que se fechava o reequilíbrio, nesta mesa de conciliação, o ativo ainda vai para um leilão simplificado. E, no caso da Fernão Dias e da Regis, elas, inclusive, mudaram de mão no leilão, né? O concessionário incumbente ele adere espontaneamente, portanto, elimina-se o risco de contestação e acontece o reequilíbrio. Isso destravou mais de 100 bi, 110 bi, mais ou menos, de investimento, só em rodovia. Então, esse instrumento existe hoje no Brasil e pode ser utilizado por outros setores de infraestrutura. E isso, assim, isso é uma inovação mundial. O Brasil pode exportar esse modelo. Então, por isso que aqui é muito importante ter regulador forte, ministério trabalhando para destravar investimento, BNDES financiando e como Policy Bank, para quem que o TCU pode recorrer tecnicamente, se necessário, na questão de estrutura de capital, modelo financeiro, para o BNDES, porque a gente tem credibilidade para isso. Então, reequilíbrio não é sinônimo não tem que ser sinônimo de fracasso, tem que ser sinônimo de adaptação em termos onde a gente vai ter que ter adaptação para todos os ativos de infraestrutura, seja aeroporto, seja rodovia, seja saneamento. Muito bom. Cristiane? Falar depois disso é complicado, não é? Pois todo o terreno. Ela passou aqui o checklist. Vou ver o que eu posso acrescentar. Quando a gente falava, né, olha, pessoal, a reforma tributária vai impactar o setor, quando a gente fala os juros altos vai impactar o setor, os jornalistas achavam que a gente estava brincando, que a gente está fazendo alarme, mas não é, isso começa a impactar, porque junta tanta coisa. E a gente vai pegar aqui a tarifa social, que é uma política pública maravilhosa, que a gente é totalmente aderente e concordamos, mas que também gera reequilíbrio, que também traz tarifa aumentada na ponta para quem não é o beneficiário, né? Alguém está subsidiando a tarifa social. Então, tudo isso, quando acontece junto, traz um impacto para o setor, né? Então, nós estamos lutando aqui para que não aconteça mais nada com saneamento, para a gente conseguir sobreviver. Alguns membros ali do Congresso começaram a discutir estrutura tarifária e a gente morreu de medo e fizemos de tudo ali para segurar, porque os contratos são feitos, os editais são feitos de uma maneira, no radar uma estrutura tarifária, e você mudar essa regra no meio do caminho é extremamente prejudicial. Então, seria mais um reequilíbrio. Então, a gente acho que conviver aí com a tarifa social, reforma tributária e os reequilíbrios naturais, eu acho que já está de bom tamanho para a gente tentar universalizar. Não vamos trazer mais, porque não cabe tudo dentro da tarifa, né, gente? Principalmente que nós estamos falando também de um cenário de juros altos. Então, assim, os juros altos, eles começam a afetar, não só no setor de saneamento, mas também no setor de rodovias. Então, é uma realidade que a gente tem que lidar. E aí, o que a gente começa a ver, assim, no setor de saneamento? Que essas companhias estaduais, que, de certa forma, conseguiram comprovar a capacidade econômico-financeira, vou continuar a jogo, vou conseguir prestar o meu serviço, acabam também se socorrendo ali de PPPs, né, que é um modelo interessante, mas que, de certa forma, chama também a iniciativa privada. Vamos fazer um acordo aqui. A PPP ela tem uma complexidade, acho que, maior do que a concessão. Então, talvez não seja tão atrativa como uma concessão total ou parcial, mas é porque é da natureza mesmo da própria PPP. O cara tem que entrar ali e tem um parceiro que ele vai ter que se dar bem, vai ter que ter toda aquela complexidade. Mas é do jogo. Eu acho que a gente vive um ano de muitas PPPs,
2026 e 2027, muitas PPPs saindo do papel, mas é fruto também desse processo de essas companhias estaduais terem conseguido comprovar a capacidade econômica e financeira. A gente já esperava isso para o setor. Então, o que eu poderia concluir é que a iniciativa privada ela está presente de várias maneiras, ou por concessões totais ou parciais, ou por meio de parcerias público-privadas, e, por isso, o setor está dividido dessa maneira. E com relação a essas mudanças climáticas, o que eu poderia dizer é que nós, da Bicom, levamos um documento para a COP, onde a essência do documento era dizer o seguinte: sabe qual é a melhor política de enfrentamento das mudanças climáticas? Universalizar o saneamento. Não tem mais o que inventar, gente. É a melhor maneira. O saneamento é o único setor que, em si, se ele for desenvolvido, se a gente conseguir aumentar, expandir a rede, ele já contribui por si só para as mudanças climáticas. A própria questão também do mercado de carbono, e a nossa dificuldade aqui como associação é a gente levar esse conhecimento, essa informação, conseguir traduzir isso para o tomador de decisão, para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo. Quando a gente fala em mercado de carbono, o setor de saneamento ele contribui só com 2%. Das emissões de gases. Então, muito pouco no cenário global. Só que quanto mais esgoto a gente tratar, né, Luciano, mais a gente vai emitir. Só que a gente tem que tratar. Porque o tratamento implica em maior emissão. Só que RSU, energia. Só que, pessoal, o poder público tem que entender que nós temos que ter um olhar especial, porque assim, nós não vamos poder deixar de tratar. E também não vamos poder ser classificados na vala comum. Né? Porque o serviço de saneamento, por si só, ele já traz um impacto extremamente positivo. Né? Qual é a alternativa, gente, a não tratar esgoto? Jogar esgoto in natura nos rios. E que continua emitindo. E que continua emitindo, exatamente. Não é que não emite. Que, assim, que a emissão muda de... A emissão muda de lugar. Ela deixa de ser uma emissão que está dispersa no meio ambiente e passa a ser uma emissão da empresa que está tratando. Então, o emissor é carimbado. Eu sou quem está emitindo gás do efeito estufa é a EGR, BRK é igual. Antes era todo mundo. Então, é uma coisa... mas, assim, isso aí também dá, depois, para combinar com RSU e reduzir a emissão. Então, tem solução tecnológica para tudo. Tem. E por isso que a gente está trabalhando também nessas metodologias, né? Justamente para conseguir comprovar quanto que a gente emite antes, quanto que a gente vai passar a emitir agora. Vamos fazer aqui um balanço. Muito bem. Vamos abrir para a plateia. Estela, me lembro que começa. Tem ali também. Depois, ali. daqui, depois vem para cá. E para lá. Bom dia. Eu queria comentar um pouquinho e fazer pergunta que está vinculada à estruturação de projetos de concessão. Praticamente todos, se não todas as concessões que foram feitas recentes, elas adotam um modelo de uma outorga única. Não é? O licitante propõe uma outorga que vai ser dada para o município. E isso realmente foi necessário, eu acredito, no momento em que, em 2020, estava se trabalhando o início do modelo e a adesão dos municípios foi ganha com base no prêmio de uma bolada de uma outorga única. Mas isso, a gente sabe, é muito deseducador do setor público. E o modelo de uma outorga muito menor, mas permanente, que tinha sido adotado no contrato do município de São Paulo com a Sabesp, para a criação de um fundo, com aporte também do município, e um fundo destinado às tarefas de cada município para garantir os serviços de saneamento, é muito mais estruturante da viabilidade de projetos. E aí eu pergunto se vocês têm discutido alguma coisa nesse sentido para a gente deixar de ter esse prêmio de uma outorga única que vai para o tesouro de cada município e não necessariamente fortalece o saneamento. E eu digo isso por causa da necessidade dos municípios abraçarem o saneamento, sem o que você
tem muita dificuldade, o operador tem muita dificuldade. E, para resíduos sólidos, isso vai ser mais dramático ainda. Sem a participação cotidiana do município, você, por exemplo, não fiscaliza. Isso é a primeira pergunta. Segunda é ligada a mudanças climáticas. Não tem dúvida de que a emissão de metano e todo o controle que você consegue fazer, tendo uma ET funcionando bem, você capta gases, você trata metano, etc. Mas a disponibilidade hídrica passou a ser uma questão que está em cima da mesa e que muda o horizonte para cada uma, de viabilidade de investimentos para cada uma das regiões, para cada uma das novas operadoras. E nós não temos regulação clara, e provavelmente nem é atribuição da ANA, ou talvez da ANA com foco em recursos hídricos, mas não em saneamento, sobre como financiar investimentos em disponibilidade hídrica, em garantia de disponibilidade hídrica, porque é certamente uma classe de investimentos que escapa ao papel do operador, né? E que é a atribuição de uma série de entidades das 3 esferas de governo, etc. Mas, sim, o que você traz muito mais risco para cada um dos projetos de saneamento. Então, são 2 perguntas, nenhuma delas simples, eu sei, mas... Então, eu ia até propor que a gente recolhesse mais perguntas, mas como são 2 perguntas complexas, vamos voltar à mesa. Eu vou pela pergunta mais simples de responder. RSU. Taxa do lixo é muito antipopular. Nenhum prefeito, ninguém quer falar. A Marta, acertadamente, queria cobrar a taxa do lixo, porque quem produz o lixo tem que pagar por ele. Só que o que aconteceu com a Marta? Ela perdeu uma eleição. Ela virou a Martaxa. Então, então, assim, este é um problema e este é um debate que a gente vai ter que enfrentar, porque tem custo. Mas isso é o lado ruim, né? E é o lado complexo. O que eu acho também? RSU tem valor agora, e tem cada vez mais valor, porque vai gerar energia. Então, em algum momento, eu acho que essa equação talvez fique menos conflagrada, sabe, entre o discurso populista, porque, assim, ali era populismo chamar Marta de Martaxa, mas os adversários políticos aproveitaram e destruíram uma boa ideia. Sobre a criação de fundos, de como a gente vai pagar, eu sou completamente contra as outorgas absurdas que foram pagas no saneamento. No Rio de Janeiro, 12 bi. Quando a gente chegou no BNDES, o presidente Mercadante, ele enlouqueceu com aquelas outorgas, mas, assim, já tinha... A gente falei, presidente, as concessões já foram feitas, está dado. Ou a gente financia do jeito que está e corrige daqui para frente, para que as outorgas não sejam absurdas. Então, assim, eu acho que outorgas... E quando o ministro Renan fez os leilões de rodovia, não tinha outorga desse tamanho. Então, dá para... Outorga, eu concordo 100%, dá para a gente corrigir e dá para a gente... Porque outorga vira tarifa. Mas outorga, ao mesmo tempo, tem que ter alguma outorga, porque, quando o Estado está concedendo um ativo que já tem valor, o Estado tem que receber também. Desculpa, mas a minha questão não era o valor da outorga, mas é dar uma bolada de outorga e depois permitir que o município caia fora. Não, e, assim, e não dá para dar uma bolada de outorga, porque o que o município pega aquela outorga? Pega aquela outorga para gastar de qualquer jeito, eventualmente, entendeu? E ninguém fiscaliza como a outorga vai ser gasta. Então, assim, eu concordo 100% com você. Assim, outorga é um problema que a gente também tem que enfrentar. A privatização da Sabesp, eu acho que foi muito mal feita. Eu não sou contra a privatização, eu não sou contra a concessão, mas, assim, a gente pegou a maior empresa, a primeira ou segunda maior empresa de água e esgoto do mundo naquele momento, e a empresa foi vendida pela ação menor
do que o valor de tela. Se simplesmente o Estado vendesse as ações na Bolsa naquele momento, o Estado perdeu alguns milhões porque o modelo foi extremamente mal desenhado. Então, e a Copasa também repetiu alguns erros da Sabesp. E ali foi uma conjunção de problemas. Mudar a regra 3 dias antes, com poison pill. Um player bidou pela Sabesp. Era a joia da coroa. No Rio de Janeiro, na SEDAI, que tinha muito mais problema, o BNDES conseguiu desenhar um leilão muito mais competitivo. Então, a Sabesp foi um grande problema que agora a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Mas eu concordo com você. São esses os problemas que a gente vai ter que enfrentar para frente, mas a gente vai enfrentar. Só fazendo um complemento aqui da questão das outorgas, acho que até esse governo, a gente começou a enfrentar esse problema quando teve a discussão ali da emissão de debêntures, né, se podia usar o dinheiro da emissão de debêntures para pagamento de outorgas, tentou travar um pouco ali e acabou saindo uma portaria do Ministério das Cidades, que tem a pasta de saneamento, falando que 70% ali do dinheiro emitido na debênture poderia ser usado com outorga. Acho que tem um senso comum de que esse dinheiro não deveria ir para a outorga, deveria ser reinvestido no saneamento. Acho que os editais foram melhorando e conseguindo converter um pouco esse dinheiro para o próprio setor de saneamento. Então, foi um aperfeiçoamento. Mas, como você diz, acho que você tem muita consciência quando você fala assim, era do jogo, né? Ou se fazia isso ou não se passava o ativo adiante. Foi o meu preço que se pagou para a abertura de mercado. A gente sabia disso quando construiu a lei, né? Tem um preço, e o preço era outorga. Então, também não dá para a gente depois virar e falar assim, meu Deus, olha, dá para a gente tentar melhorar? Dá, mas o BNDES também tem hora que fica engessado, né? Ele não faz uma modelagem sozinha, tem um governador ali do lado dele, né? 4 mãos a modelagem. A política é complexa. E tinha que incentivar a governadora a fazer a concessão. É curioso isso, né? Eu me lembro das privatizações estaduais no setor elétrico, o governo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente do BNDES. Montaram uma engenharia financeira lá, faziam um empréstimo para o governador, para o Banco Estadual, condicionado à realização. Então, você criava um incentivo na frente. Falando em português, claro, você comprava a boa vontade do governador para ele pegar aquele empréstimo e gastar do jeito que ele quisesse para fazer andar a privatização do setor elétrico no setor de privatizações. É boa política pública? Digamos assim, para dizer o mínimo, é subótima, né? Mas enfim, a vida é complicada. Marco trabalha na São Paulo Urbanismo e parabéns ao Sérgio, a Cristiane e a Luciana pela qualidade e densidade de informações e de conceitos que trouxeram. Satisfação. Eu queria apenas mencionar uma questão que eu acho que é relevante dentro do marco regulatório, que ainda está, sim, depois do pacto social e político que permitiu que tivéssemos esses modelos de contrato que estão num caminho muito bom para água e esgoto, a ANA emitiu uma norma sobre manejo de águas pluviais urbanas, né? Foi uma norma que... e isso remete a uma questão que é a grande dificuldade dos municípios e dos estados em vamos dizer, prover recursos para o controle das inundações e o manejo das águas pluviais urbanas. E o manejo das águas pluviais urbanas é um dos componentes cruciais do marco regulatório. Então, este é um novo desafio que eu acho que pode aproveitar as experiências vindas de água e esgoto, mas numa outra dimensão, porque no que diz respeito, eu não sou no mercado financeiro, mas no que diz respeito à renovação dos ativos da drenagem urbana, do manejo de águas pluviais urbanas, nós estamos tão atrasados que acontecem esses fenômenos que são agravados cada vez mais pelas mudanças climáticas que nós vemos anualmente em Porto Alegre, vamos ver novamente em São Paulo, e apenas para dar um dado,
não é falta de planejamento, não é falta de planos. A cidade de São Paulo tem 125 bacias hidrográficas que estão dentro do seu território. Para elas, praticamente todas elas, quase 100, uma centena delas, têm planos de investimento orçados. Só que a magnitude desses investimentos é de tamanha escala que, por exemplo, os 40 bi não dá nem para começar. Tá certo? Quer dizer, então, eu acho que eu recomendaria, né, eu gostaria de uma... lógico que não dá para tratar desse assunto, mas apenas deixar isso gravado, porque eu acho que cabe uma discussão para que a gente consiga equalizar, chegar aonde nós chegamos no marco para água e esgoto, na drenagem, porque a dimensão, a gestão é compartilhada entre estados e municípios. Então, precisa existir um pacto social e político que facilite esse caminhar. Tá? Seriam essas as considerações. Muito obrigado. Antes de contemplar as considerações, vamos acrescentar mais uma pergunta aqui para a gente poder avançar e terminar em tempo hábil. Eu acho que é ele aqui, né? Bom dia. Bom, confirmando os parabéns para as duas, né? Muita informação, dados importantíssimos. E a minha questão é relacionada com um comentário que o Sérgio fez sobre a eventual mudança de legislação sobre os prazos, né? A história do 2033 e adiar para frente. Com tudo que vocês trouxeram, né? A gente vê que a tendência é de avanço, né? Pode até não ser proporcional à necessidade, mas é uma tendência de avanço, é uma tendência de investimento, é uma tendência de privatizações, há interesses em novas privatizações. Ou seja, me parece um cenário que é um cenário favorável, né? E aí eu queria que vocês analisassem um pouco se essa questão que o Sérgio levantou é, de fato, uma grande ameaça. Por quê? Né? Uma vez que isso abriria um prazo maior e daria oportunidade para adiar até investimentos, né? E com as consequências que a gente já sabe, né? Atrasar o saneamento, atrasar a saúde, atrasar o meio ambiente, e até considerando uma frente que já sofreu muito por adiamentos e atrasos, que é a frente de resíduos sólidos, né? Isso não é uma grande ameaça e a gente deveria fazer alguma coisa para que isso não ocorresse? Muito bom. Vamos inverter hoje, só para brincar um pouquinho. Cristiane fala primeiro, depois a Luciana. Eu acho uma ameaça, tá? Por isso que a gente está tentando segurar isso. A quem beneficia abrir essa discussão agora? Esse afrouxamento do prazo. Não vai ser 2033, vai ser quando? Ninguém. Determinado parlamentar me chamou lá no gabinete dele, na sexta-feira à tarde. Eu falei, gente, o que é isso, a reunião? Cristiane, a gente não vai cumprir esse prazo, o que nós vamos fazer? Não, parlamentar, por favor, não fale isso em voz alta. Não fale isso fora desse gabinete. Calma, vamos tentar chegar lá. Está acontecendo. Eu acho que agora não é o momento. Se chegar lá 2030, 2031, vamos ter um novo mapa. Vamos ver como é que vai ser. Aí a gente analisa. Deixa chegar mais perto. Está longe ainda. Tem muito contrato ainda para fazer. Vamos buscar esses municípios perdidos, né, Luciana? E vamos embora. E o que está no contrato tem que ser cumprido. Aí vai ser uma questão de execução contratual. Então, concordo plenamente com o senhor quando... Consenso, qualquer coisa. O que a gente fez em rodovia. Concordo com o senhor, não está na hora dessa discussão. E eu tenho falado isso, assim, na posição de presidente ali, de diretor-presidente da Bicom, que não é a discussão importante. A discussão importante é a gente botar para frente esses contratos, sabe? E falando um pouquinho aqui, só para não deixar o registro passar, a questão da drenagem, não tenho resposta, é extremamente complexo esse componente. Tanto o poder público como o próprio setor privado, a gente tem que ver a capacidade que tem de fazer esse investimento. Acho que, no mundo ideal, a gente imaginou, quando o marco saiu, que talvez as regionalizações de água e esgoto também incluíssem o componente de drenagem. Só que isso acabou nunca acontecendo, porque é um serviço extremamente caro. A gente tem que ver quem vai ter capacidade, realmente. A gente sabe que faz sentido algumas companhias privadas absorver, aditar os contratos para absorver drenagem. Faz sentido.
elas desejam isso. A gente já vê alguns indícios ali de uma ou outra que talvez tenham interesse nesse serviço, mas realmente a capacidade de financiar esse tipo de infraestrutura tem que ser muito alta. Então, acho que tem que ser mais amadurecido o projeto. A gente sabe, é muito latente a urgência de trabalhar esse componente, mas a solução realmente não é tão simples, que envolve vultosos recursos que a gente tem que analisar melhor. Eu concordo 100% com o senhor, com a Cristiane e com o Sérgio. A gente está em 2026. Por que a gente vai falar de... O marco deu certo quando a obrigação foi contratual e ela deixou de ser voluntária. Senão, a gente não teria chegado até aqui. Não tem que afrouxar agora. O ministro Jader, antes de sair, estava muito enfático que a gente não tinha que discutir isso agora. O governo não quer discutir isso agora. Isso eu acho ponto pacífico. Mas tem interesses que querem rediscutir. A gente tem que segurar. Drenagem é muito mais... investimento em drenagem é caríssimo, mas é muito mais caro não investir. Uhum. Né? Porque se vem a catástrofe, e quando não se investe, vem o evento climático, a conta cai no colo do Estado. Então, eu acho que é urgente a gente discutir, sim, drenagem e planejar. A gente abriu discussão, principalmente, o BNDES está apoiando o Rio Grande do Sul, que é altamente impactado com o evento climático de inundação. Então, tem que fazer, e é mais caro não fazer. Aí precisa criar, digamos, as condições do pacto social e político. Você precisa trazer esse tema à mesa e dizer, olha, na verdade, isso vai se refletir na tarifa, tá certo? Não tem jeito, você vai fazer investimento, tem que pagar de alguma maneira. No fundo, do ponto de vista do usuário, sobretudo, precisa ver qual é a necessidade de financiamento, como é que você distribui isso ao longo da tarifa, preservando camadas da população que não podem pagar. Mas, no fundo, você está pagando um seguro, tá certo? Quando você está investindo em drenagem. Porque, senão, e um seguro que não é só contra a propriedade, para proteger teu carro, teu imóvel, é a vida. Né? Quer dizer, então, esse tema precisa ser, no melhor sentido da palavra, politizado. Né? Senão você não vai criar as condições para que quem depende de cargo eletivo tope bancar esse tema, que precisa. Né? Não há a menor dúvida que precisa. Agora, aqui. Você tinha se inscrito também? Tá. Bom dia. Obrigada por essa quantidade de informações e essa atualização que é esperançosa, se eu posso assim falar. Eu sou Celine Ferreira, responsável do escritório de representação do Grupo Bancário Crédit Mutuel CIC. Eu tenho duas perguntas. A primeira é referente ao que a Cristiane estava falando sobre os municípios não contratualizados, tanto para água quanto para esgoto. Eu queria entender por que a gente tem ainda essa quantidade, ou seja, mais ou menos 1.000 e 1.400, conforme estava falando, de municípios que não pegaram o bonde, se eu posso assim dizer. E a minha outra pergunta seria para a Luciane, relacionada com as perspectivas sobre RSU. Temos já um marco legal parecido para a RSU, ou quais são as perspectivas sobre esse setor que é outra temática, outra problemática muito pesada e importante, tanto quanto água e esgoto e drenagem, que foi levantada por o colega na plateia. Muito obrigada. Vamos pegar aqui mais uma pergunta, que aí a gente vai encerrando. Você tinha levantado. Então, vamos fazer o seguinte, pedindo autorização da mesa aqui. Vamos colher mais essa pergunta e mais uma terceira, vocês respondem em bloco? Pode ser? Pode. Luciana, posso? Sim, sim. Você sabe o que você acabou de autorizar ou não? Assim? Bom dia, meu nome é Glauco Vicente. Parece até que foi combinado, mas é uma pergunta municipalista também. A Luciana disse que o BNDES presta serviço aos municípios. Eu queria saber se os municípios realmente têm buscado esse apoio, quais as dificuldades que eles encontram e como que o BNDES enxerga, porque a gente sabe que quase que na totalidade eles não têm equipes técnicas preparadas para poder
desenvolver e preparar os projetos para que possam, inclusive, enfrentar toda a questão de resíduo, a questão de efeitos de mudanças climáticas, né? Então, como fazer essa interlocução? Eu atuei durante muito tempo junto à coordenação de um programa do Estado aqui, chamado Município Verde Azul, e nos comitês de bacia. E a gente sempre encontrou dificuldade para interagir com as equipes de planejamento e de meio ambiente nos municípios, que eles não conseguiam, até aí virando o que o Sérgio falou, que era a cenourinha, que, se tivessem uma boa qualificação, receberiam um recurso maior do governo do Estado. Então, de repente, para ter um financiamento, ter um apoio maior do BNDES, eles terem a obrigatoriedade de formar quadros, né? É nisso. Muito bem. Tem mais uma pergunta aí. Eu agradeço muito a poder participar e serei breve. Eu senti falta, gostaria, se fosse possível, de dizer um pouco, porque parece que foi falado muito mais das áreas mais densamente povoadas. E o saneamento rural e das áreas mais periféricas, né? A quantas andam? E uma outra é uma preocupação. Se discutiu bastante a importância do financiamento e toda essa movimentação do aporte de recursos. Mas, se sabe, a literatura tem mostrado também uma participação muito grande do capital financeiro, sobretudo internacional, crescente. Isso não vem a ser um risco para a continuidade do desenvolvimento do saneamento, quando esse capital ele pode estar buscando muito mais a rentabilidade e a divisão dos ganhos, os dividendos, como os fundos de investimento, né, de pensão internacional, etc. Muito bem. Tem mais um... Eu vou juntar... Mais uma. Posso? Porque tem duas pessoas, acho que da própria plateia, mas que preferiram mandar por WhatsApp. São para Luciana. E tem a ver com o multiplicador do investimento em... Perdão? Perdão. Duas perguntas da plateia, eu vou tentar juntá-las, porque é para a Luciana, ambas são. Tem a ver com o multiplicador de investimento no saneamento, e a outra diz respeito, digamos, à cadeia de insumos necessários para o provimento da infraestrutura, para a construção da infraestrutura, né? Digamos, qual é o efeito econômico do ponto de vista de geração de emprego e renda que tem o investimento neste setor. Perguntas do Luiz Fabriani e do Fernando Ninja. Muito bem, enchi vocês de perguntas, tá, mas vocês são craques, vocês saberão respondê-las. Vou começar com as perguntas que foram para mim, daí depois a gente divide aqui. Primeiro, sim, infraestrutura tem uma cadeia de geração de emprego que é enorme, gera emprego, e tem essa adicionalidade também. Eu não coloquei na minha apresentação, eu coloquei o número de pessoas que é beneficiado, mas depois eu passo esses dados, mas tem muita geração de emprego e desenvolve, por exemplo, a gente vê uma retomada na construção pesada no Brasil, e porque a gente teve o problema da Lava Jato, muitas empresas quebraram. Agora, as cadeias estão... Tem gargalo aí? Tem gargalo. Tem gargalo em rodovia, tem gargalo em saneamento, mas as cadeias estão se reorganizando. E o BNDES olha esses Sim. gargalos? Quer dizer, não é só a ponta final. Não. Né? Isso é uma preocupação não só do BNDES, como até dos bancos privados, né? Os bancos privados, na hora que a gente está aprovando um financiamento, vai ter um período de construção. Qual que é o risco? O risco é cost overrun, é passar do prazo de construção. Então, isso tem impacto na bancabilidade do projeto. Então, por isso que a gente tem que olhar isso. E a gente olha. Multiplicador... então, que é isso. Capital internacional. Assim, o capital internacional ele é bem-vindo.
A gente tem que atrair esse capital internacional. O que a gente tem que ter aqui? A gente tem que criar as condições para esse capital internacional vir para o Brasil. Por exemplo, os grandes fundos de infraestrutura do mundo está tendo um crescimento enorme de investimento em infraestrutura no mundo inteiro. E hoje o Brasil atrai mais ou menos 75 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto. Um projeto que a BlackRock financiou nos Estados Unidos de data center é 40 bilhões de dólares. Esse número de 150 bi, porque esse dinheiro ele também é um capital paciente. São grandes fundos de infraestrutura que vão investir em saneamento, BRK, Iguá, CPPIB, são fundos de pensão, são fundos soberanos, são grandes fundos de infraestrutura que vêm para ficar... Isso não é um capital especulativo. Esse dinheiro vem para ficar 10 anos, 20 anos aqui. E ele vai contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa infraestrutura. No setor de saneamento, eu acho que anima, a gente tem que convencer os gringos a virem mais para cá. Então, não só comprando debêntures, mas comprando equity. Investindo em equity. E eles investem, né? BRK, Iguá, Anima. Então, isso aqui não é capital especulativo. Isso aqui é fundo de investimento em infraestrutura que vem para ficar décadas no Brasil, né? E tem uma competição no mundo por este dinheiro. Em rodovia, está faltando player. Em saneamento, em rodovia, uma das coisas que a gente ganhou, e a gente também está fazendo isso em saneamento, é atrair mais player, porque você não pode... o Brasil é um país de dimensão continental, que tem toda a infraestrutura para construir. Precisamos de dinheiro com subsídio, dinheiro sem subsídio, dinheiro de banco de fomento, de multilateral, do mercado de capitais, players locais, players internacionais. A gente precisa de vários bolsos, equity de local, internacional, equity... aqui ajuda se a gente virar investment grade. Daí esse custo de capital afunda muito. Então, também tem que ser alguma coisa para a gente perseguir. Aí eu não sei se eu deixo os outros para dificuldade de quadro técnico, municípios não contratualizados. Acho que deixa para a Cristiane, para a gente dividir a bola. Até porque terminou o tempo, né? Estamos agora... Eu não sei. Podemos fechar, assim, não precisa correr. Mas se você puder fazer uma síntese em 45 segundos, por exemplo, a gente termina no prazo. Sem pressão. Estava esperando a piada. Nossa, ele está sério, não precisa correr. Pode falar com calma. Não, falar um pouco por que os municípios perdidos, estão abandonados, não aderiram ao marco. Acho por vários motivos. Podem até estar arrependidos. Podem estar arrependidos, nossa expectativa, né? Mas, principalmente, voltando àquele elemento que eu falei, que é um elemento político, precisa de uma movimentação, de uma vontade política, de um convencimento do prefeito. Tem muita troca de governo, então pega ali um ano antes da eleição, o prefeito não quer fazer porque tem um desgaste muito grande, e um ano depois da eleição o prefeito está recém-chegado, também não quer mexer, é muito recente, já vai tomar pé da situação. Então, tem esse componente político, acho que é o principal, e tem também o componente da regionalização. Às vezes o município não está conseguindo entrar numa regionalização, ainda não tem um desenho pronto. E aí o componente político ele ultrapassa o âmbito do município e vem também para o Estado. Então, acho que o grande gargalo talvez esteja na regionalização desses municípios que ainda não conseguiram avançar. Mas o PPI está de olho, né? Manuel Renato, um colega que tem muito cuidado com essa questão dos municípios perdidos. A gente vai trabalhar... Traduz o PPI para os leigos. É o Programa de Parceria de Investimento, que é uma secretaria que está ligada à Casa Civil do Governo Federal. Então, eles fazem, dentre os trabalhos que eles fazem, eles trabalham muito essa política pública de diversos setores da infraestrutura, em especial aí do saneamento. Esses municípios pequenos são muito preocupados em trazerem eles para o marco legal.
Até eu falei, Manuel, não está na hora de uma política pública assim, para incentivar esses municípios a ficarem sozinhos mesmo? E não fala isso, pelo amor de Deus, Cristiane. Vamos insistir na regionalização. Então, acho que, em termos de política pública, nós vamos insistir um pouco nessa regionalização, ver se eles saem dessa inércia e vêm para o jogo. E falando um pouquinho... O tema do rural e do... Do rural, Falar um pouco do rural... É complexo. Eu acho que as modelagens acabaram, ao longo do tempo, incorporando um pouco do rural, que ali não aparecia muito, mas em alguns editais acabam aparecendo. É tão grande o desafio de saneamento, gente, que eu vou dizer uma coisa que é controversa, mas assim, é aquela coisa, o ótimo é inimigo do bom, né? Às vezes não dá para fazer tudo de uma vez. Que nem a gente está numa discussão ali no CONAMA e o pessoal da equipe do meio ambiente chamou a gente e falou assim, olha, o microplástico no esgoto. Cristiane, é um absurdo. Não, gente, espera aí, vamos dar um passo atrás. Nós estamos discutindo aqui universalizar, trazer tratamento de esgoto, coletar, depois tratar. E vocês querem discutir o microplástico? Isso é uma discussão da Europa que está universalizada. Não é que não é importante, é importantíssima. Mas o Brasil, infelizmente, não está no momento de discutir microplástico no esgoto, né? Então, claro, não estou comparando isso com o rural. A gente entende a necessidade do rural, que, inclusive, também não é solução de rede, né? Mas tem que soluções. ser. Tem cisterna. A gente, lá no BNDES, a gente faz uns projetos um pouco menores e mais boutiques, mas, para levar água, é a solução viável que tem a cisterna. E funciona bem para o rural, em algumas áreas. Então, tem soluções mais boutiques. A gente não pode esquecer, mas é isso. Acho que a gente está com isso no radar e tem avançado, tá? Não é tá parado, ninguém está ligando para o rural, não. Mas, realmente, a solução é diferente, não é rede. E a gente vai avançar e os editais mesmo mostram essa preocupação que começa a surgir de forma mais evidente. Muito bem, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão dos pequenos municípios desgarrados, abandonados, arrependidos ou não. Aí nós temos um problema, né? Porque o Brasil tinha, antes da Constituição de 88, qualquer coisa como 3.000 e poucos municípios. Criou-se uma norma constitucional para a criação de municípios muito frouxa. Depois ela foi corrigida. Mas, na vigência dessa norma, nós saltamos de 3.000 e poucos municípios para 5.800 municípios. A grande maioria desses municípios novos não tem condição, não tem receita própria, não tem capacidade alguma de provimento de serviços técnicos, de capacidade. Então, aí tem que jogar na regionalização mesmo. Porque, ou você consegue criar aglomerados aí, digamos, que te dê ganho de escala, ganho de capacidade técnica. Exatamente, porque ali no miúdo, no varejo, é muito, muito complicado, né? Mas, enfim, olha, eu queria agradecer imensamente, Luciana e Cristiane, por mais essa conversa muito boa aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, sobre um tema que é chave para o país. Luciana, inclusive, não só Luciana e Cristiane, também expandiram o tema, né? Porque, quer dizer, não é só saneamento básico, tem a questão de resíduos sólidos, você chega ao tema da energia, você foi para o tema da drenagem. Então, a gente precisa, de fato, voltar a esses temas de infraestrutura e ir ajudando a construir consensos que permitam o país avançar. Na medida do possível, a gente dá põe o nosso grão de areia aí nesse castelo. Vocês, claramente, têm uma função de liderança nesse processo e é um gosto ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio.